Fala com nós, pessoal! Bom demais! Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Bom demais da conta? Bora aqui, hoje estamos na nossa fazendinha aqui e vamos iniciar mais um curso, mais uma aula de psicologia. Fechou? Do trader. Estou aqui com minha colinha normal. Beleza? Deixa eu arredar aqui a parada. Aqui. Tranquilo. Como é que vocês estão? Bom demais da conta. O Alecena falando. Estamos no canal Fraldinha Trader. Você que está no curso, meu filho, qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato com nós. Galera, papel e caneta na mão. Tem um caderno aí para você ter suas anotações e a gente vai desembolar essa aula aqui, que hoje vamos falar sobre a falta de disciplina e de processo, beleza? O que acontece com a pessoa no decorrer do trade e tudo mais. Então, vou passar para vocês aqui que o intuito no todo é levar você a entender que a maioria dos traders não fracassa por conta de falta de conhecimento técnico, mas sim por não possuir uma disciplina e um processo operacional bem definido. Tranquilo? Então vocês têm essa noção que a disciplina é extremamente fundamental para que isso venha a dar certo. Tá joia? Então aqui eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês e vocês já anotem, tá? Então vamos lá. Você já soube exatamente o que deveria fazer no mercado e mesmo assim fez o contrário? Interessante você isso aí, ó. Interessante, beleza? Isso acontece demais. É terrível isso, tá? Isso acontece por quê? Porque o conhecimento e execução são coisas distintas, tá? Totalmente diferentes. Então, no mercado financeiro, você ter aquela noção não vai te garantir o resultado. Você pode ser expert no negócio que mesmo assim não vai te garantir um resultado. O que gera consistência é a capacidade de você repetir ações corretas de uma forma disciplinada, beleza? Então é o famoso feijão com arroz que eu falo para vocês, tá? Porque é basicamente o que? A consistência não vem de fazer algo extraordinário apenas uma vez, tá? Ela nasce no básico, que você consegue repetir todos os dias, tranquilo? Então tenha isso em mente, não fica caçando negócio mirabolante não, que o básico funciona. Pode ter certeza que eu estou te falando isso aí. Então vamos para o conteúdo 1, o que é a disciplina no trading, tá? O que vocês consideram como disciplina no trade. Pensa que é basicamente a mesma coisa que vocês teriam que fazer para tirar uma habilitação, para passar num concurso. Você tem que ter aquilo ali pré-determinado já na sua cabeça, tá? Porque a disciplina ela é algo, é uma capacidade de seguir uma regra pré-estabelecida. Então você está determinando que você vai fazer X coisa, você não pode fazer Y, tá? Independente das emoções, do resultado das suas últimas operações, ou até mesmo das expectativas do dia que você vai ter. Você vai começar a gerar uma certa expectativa, criando
uma falsa sensação que sempre o mercado tem que fazer aquilo que você está fazendo, tá? Ou está pensando. Não existe isso. Então, anote que um trader disciplinado, pode anotar, ele opera apenas quando há o seu próprio setup. Tudo que é fora do setup dele, ele não faz nada. Então, se tudo não entrou dentro do conforme que ele já tem pré-definido, não existe operação, beleza? Então, nessa questão, ele consegue respeitar o seu gerenciamento, porque tudo vai estar enquadrado dentro do seu setup. Um exemplo, você entrou numa operação e você viu que o seu stop normal é de $150, um exemplo. E na operação que você entrou de qualquer jeito, o seu stop foi para 300. Mas tem algo errado aí, né? Então já começa aí. Um dos pontos também primordial é você aceitar seu stop, cara. Aceitar o stop e cumprir os seus horários também. Porque não adianta você ser um CLT de trading, né? Não adianta. Então, você mantém o mesmo padrão de execução, que é o que? É num todo, é o seu setup, o seu gerenciamento está alinhado, se tomar stop está tudo certo, sem ficar estressado, sem nada, cumprir os seus horários, que você tem que cumprir o mesmo horário que você opera. Você opera 9 da manhã e daqui a pouco está operando 9 da noite porque você viu uma oportunidade, não existe isso, tá? Então mantenha esse padrão de execução, tá? Que é importante para vocês. E agora anote tudo que o trader indisciplinado ele faz. Ele opera por impulso, qualquer ponto para ele ali, ele tá metendo ordem, tá sameando contrato um atrás do outro, né? Sem critério algum. Ele sai sentando lote e bora ver o que pega, né? A questão também é recuperar o prejuízo. Mostrei para vocês na aula anterior, que é até mesmo de gerenciamento de risco, que não funciona isso, tá? Cada vez você vai se lascando mais e mais. E muda toda hora a questão das suas regras de consistência. Então, um dia você está 1 para 2, se for para mais é saudável, beleza? Agora, para menos, você está operando, arriscando 100 para pegar 200, aí amanhã você já está arriscando 100 para pegar 50. Não existe isso, tá? Então, mantenha isso ferro e fogo mesmo. Bem, que isso aí que vai fazer a virada de chave chegar mais rápido se você manter isso aí, tá? A questão da disciplina é basicamente você fazer o que precisa ser feito, tranquilo? Mesmo quando você não tem aquela vontade de estar fazendo. Então, entenda isso. Se você fizer pouco e fizer bem feito, vai dar bom demais. Show? E bora aqui, conteúdo 2 para vocês. O perigo de operar sem processo. Isso aí é complicado, isso aí. Entenda que o processo é o conjunto de regras, tá? Que orienta todas as decisões que você vem a ter como trader. Sem processo, cada operação ela é o quê? Ela é baseada em emoção e opinião. Então, geralmente não funciona, tá, galera? Então, é um processo profissional que você deve responder a si mesmo. Vou colocar aí para vocês. Isso aqui mesmo. Vou colocar isso aqui para vocês. Podem colocar, podem escrever aí um processo profissional
que você deve responder. O que operar? Qual ativo, tá? O que operar? Quando operar? Quando arriscar? Quando você deve entrar? Quando você deve sair? E quando parar? Essas perguntas que eu deixei para você, é interessante você se perguntar sempre antes de executar qualquer coisa. Se pergunte isso, tá? Até mesmo a questão do stop, vai estar dentro do meu stop, se eu entrar aqui vai estar tudo certo. É importante isso, tá? Porque o problema de não se ter um processo, pode anotar, anote mesmo, que cada dia você como trader vai fazer coisas diferentes. Então isso vai gerar para você inconsistência. Não consegue medir desempenho você trocando toda hora. Desempenho vem de acordo com aquilo que você faz gradativo. E quando você esquece isso, larga isso de lado, entra na questão de você não saber identificar seus erros também, tá? Então, torna-se emocionalmente instável. Você não consegue fazer algo gradativo, tá? Então, isso é de extrema importância você entender que se você ficar mudando, pulando de galho em galho, não dá certo. Faça o negócio, o arroz com feijão todo dia, filho. Porque você tem que entender que o quê? Sem o processo, o resultado vai depender de sorte. E não é isso que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês vão entrar com o processo, porque o resultado vai ser dependente da sua execução. Então, se você manter aquilo ali com a disciplina e o foco, cara, é certeiro de dar certo. Tranquilo? Então, bora lá, meu filho. Bora lá pro terceiro conteúdo aqui para vocês. Então, vocês têm que entender que vai chegar uma hora que vocês mesmos vão ser sabotados por conta do seu cérebro. Então, eu trouxe para vocês o terceiro conteúdo, que podem anotar também, porque os traders quebram suas próprias regras. O que isso motiva ele quebrar? Também falei isso, uma parte disso no gerenciamento de risco, tá? Então isso envolve muito, gerenciamento e disciplina anda muito junto, tá? Então vai ser, bem dizer, um reforço da aula passada sobre isso. Os principais motivos no todo, galera, que vocês podem estar notando, tá? Que é ganância. Vocês já sabem que é o quê? Que é querer ganhar mais do que você planejou, né? Não existe isso. Se você determinou que é X. Não tem que, por mais que dê uma super oportunidade, esquece. Às vezes nesse dia que você acha que você iria fazer muito, você se lasca todo, tá? Começa a dobrar a mão, começa a fazer só coisa que não dá certo. O medo também de não aceitar o seu prejuízo, cara. Se você não aceitar seu prejuízo, é fatality. Se você não consegue fazer isso, existe mecanismo na própria plataforma de te travar. Então, para tudo tem um jeito, tá? Então, então você tendo essa ciência que tem como parar, faça. Se você não consiga, busque meios para que te force a parar. Beleza? Então, euforia quer acreditar que você é invencível. Você não é invencível. Vai ter vezes que você vai se lascar
uma semana direto e você não vai acreditar em si mesmo. Vai gerar frustração. Você já pode até colocar na próxima, no próximo tópico, tá? Que vai querer você fazer recuperar aquilo rapidamente, que é a hora que você afunda mais e mais, tá? Isso automaticamente vai gerar para você o que? Uma ansiedade, que é operar pela necessidade de ação. Não tenha isso, de mantenha, pensa que você vai ter que bater o seu ponto todo dia e executar simplesmente aquilo que você mesmo programou para fazer. O seu trabalho é executar 2 operações dentro de 1 hora, 2 trades no máximo, né? Tomou stop, parou, acabou, filho. Acabou. Então você entendendo isso, é que o que acontece com relação à ansiedade num todo, né? Que toda quebra de disciplina começa uma emoção, que foi, ó, que no caso não foi controlada, porque a emoção, você vai entender que se você deixar ela tomar você num todo, acabou, filho. Você já era, tá? Não deixa não. Começa a agir racionalmente mesmo. Não deixa o seu cérebro te sabotar, beleza? Porque é basicamente que o mercado raramente quebra uma conta de uma vez. Não tem como você quebrar uma conta de uma vez, se você tiver disciplina, tá? A conta que é quebrada por pequenas quebras de disciplina acumulada ao longo do tempo, tá? Então, a conta que é quebrada por pequenas quebras de disciplinas acumuladas ao longo do tempo. Então, você está entendendo que o quê? Se você, anote aí, pode até anotar, a conta é quebrada por pequenas quebras de disciplina, tá? Então, se você ficar acumulando isso ao longo do tempo, é certeiro de você só se afundando, se afundando, se afundando. Então, só é quebrada se você quebrar a disciplina. Beleza? Entenda isso. Show? Então, bora aqui pro quarto conteúdo. Eu vou trazer para você aqui 6 pilares, tá? Então, o quarto conteúdo é construindo um processo profissional. É isso mesmo. Então, 6 pilares de um processo operacional. Você precisa ter isso. Bora? Então, o primeiro tópico é o plano de mercado. O que operar no gráfico. Você tendo isso extremamente já pré-calculado, você não vai ficar saltando de um para o outro, não existe, tá? Então tenha tudo pré-definido na sua cabeça o que você vai operar, se é fluxo, se é gráfico, se é pontos, igual eu opero pontos, né? Se é cruzamento de média, tem tudo aí. Só que aqui é o que eu vou passar para vocês, o que eu consegui mostrar de uma forma bem simples, sem ficar preocupado com o gráfico, tá? Então, número 2, gestão de risco. Quanto arriscar em cada operação? Isso é extremamente importante de você ter com você já. Cara, você fez lá, dentro das 3 operações, você saiu com
sei lá, $10, não foi de acordo com o que você pretendia, ou assim que te estocou, ou deu dentro da sua disciplina pré-programada, você vai parar e tudo certo. E você vai ver, muitas das vezes, o preço indo embora e você, cara, poderia ter ganhado isso tudo. E é isso. Tudo certo, tá? Número 3, regras de entrada. Quais condições você precisa ver, quais condições vocês precisam enxergar ali, né? Precisam existir para você adentrar em tal operação, tá? Todas as condições possíveis. Imagine tudo que poderia ser feito para poder proteger seu capital, tá? Ah, se der errado, se der um desvio aí, der alguma coisa, o que eu vou fazer? É isso aí. Começa a matutar isso aí, tá? Show demais. Número 4. E as suas regras de saída, onde realizar o lucro e onde aceitar o seu prejuízo. Isso você tem que ter tudo definido. Nunca entre numa operação ciente, por isso que eu sempre falo para vocês, não entra no meio do box. Isso aí vamos ter nas aulas de gráfico mais para frente, tá? E os alunos também que estão acessando o curso vamos fazer juntos, aprender mesmo, tá? Não entrar no meio do gráfico, não fazer doidura, tá? Então vai dar certinho, tranquilo? Número 5, limite diário. Quando você deve parar de operar, beleza? Isso é extremamente importante. Vai ter dia que seu setup não vai enquadrar dentro daquilo que você determinou, você não vai fazer nada. Deu dentro do seu prazo de hora que você determinou também, não deu entrada, não faça nada, mete o pé e tá tudo certo, tá? E a sexta aqui, que seria a revisão, é analisar o seu desempenho no final do dia. Por mais que você não venha operar nesse dia, por exemplo, você vai revisar e vai enxergar que você conseguiu ter autocontrole. Isso é extremamente importante, tá? Porque você tem que entender que o profissional ele não depende de motivação, tá? Ele depende de um processo. Então, se ele seguir naquele processo que ele mesmo pré-determinou desde o início, antes mesmo de ligar a máquina, cara, 90% de dar certo, cara. Beleza? Então, o que eu tenho para deixar para vocês aqui é um exercício que vocês vão responder para si mesmo mais para frente, beleza? Anote tudo, tranquilo? Bora lá, a primeira pergunta é: quais regras vocês mais quebram? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o que você, no caso, o que faz você abandonar seu plano de trade? Tá? Então, o que, sei lá, deu na sua cabeça, saiu fora daquilo, o que é que aconteceu? Beleza? Você possui um processo ou opera por sensação? Essas perguntas vão ser respondidas automaticamente. Eu garanto para vocês que vai chegar a esse ponto de vocês terem que responder isso aí e vai ser de extrema importância. Tranquilo? Então aqui o exercício que eu tenho para vocês é número 1. 3 regras que você nunca mais irá quebrar. Tranquilo? Seu limite máximo de perda diária. Pode pôr aí. Tranquilo?
por último, seu checklist antes de cada operação. Você tem que se perguntar sobre isso. Você vai precisar, mas vai precisar mesmo, automaticamente. Vocês vão responder isso aí, certeza absoluta, que tudo isso vai encaixando. O fato de vocês presenciar a questão do medo, ganância no todo, euforia, é o fato da gente querer as coisas de imediato. Então, automaticamente, quando você perceber isso, é que você está deixando o seu cérebro te sabotar, beleza? Isso com inúmeras coisas vindo de fora, por exemplo, cachorro latindo, vizinho xingando o outro, sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? Então você vai reparar que certas coisas vão querer te tirar do foco. Isso pode ser que, vamos supor que você está trabalhando ainda como CLT e lá não tinha nada para acontecer de ruim na empresa e acontece só para te tirar do foco, tá? Então, não esquenta a cabeça com isso não. Vocês têm que entender que o mercado ele vai recompensar quem consegue ser disciplinado por muito mais tempo. Quanto mais disciplina você ter no decorrer do tempo, você vai receber sua recompensa. Os grandes resultados não são construídos por operações extraordinárias, nem aquela coisa, isso que eu sempre falo, tá? De você fazer um único trade fodástico, mas sim pelo processo que você vai levar no decorrer do tempo bem executado. Então, se você fizer o processo, por mais que seja longo, mas bem executado, você vai alcançar a sua disciplina e consistência. Tranquilo? Galera, eu acho que dessa aula eu construí o que eu queria mesmo, dentro do que eu queria no todo. Fechou? Então, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deu certinho. Espero que eu tenha atendido às expectativas de vocês. E qualquer dúvida que tiver, é só me chamar que a gente desembola depois. Tá bom? A gente troca uma ideia e põe os pingos nos is que tiver faltando. Fechou, pessoal? Então é nóis. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Valeu demais. Graça e paz, piazada. Fui!